E aí, pessoal, vamos embora? Segunda aula, e eu quero começar falando sobre serviço público. Vamos fazer um apanhado rápido, como sempre a gente faz, para depois a gente resolver as questões, tá? Antes de mais nada, eu quero que você saiba que a doutrina moderna, ela vem restringindo a noção de serviço público que nós tínhamos antes. Antigamente, se dizia que toda atividade do Estado, na busca do interesse público, se configuraria serviço público. A verdade é que não é bem assim. O Estado executa outras atividades, como a execução de obras, exploração de atividade econômica. A prestação de serviço público é apenas uma das atividades executadas pelo Estado. Não são todas. Nem toda atividade executada pelo Estado configura serviço público propriamente dito, tá? Por isso, pessoal, a gente costuma dizer que para que uma determinada atividade se configure como serviço público, tem que estar presentes três elementos, né? O substrato material, que é a ideia de que o serviço público é uma comodidade ou utilidade prestada à sociedade de forma contínua. Isso é o substrato material. O serviço público é uma comodidade ou utilidade prestada continuamente à sociedade. Utilidade ou comodidade que é prestada à sociedade de forma contínua, de forma ininterrupta. Não basta isso, tem que ter o trato formal. Deve ser uma comodidade ou utilidade prestada continuamente ao Estado, sob o regime de direito público. Então, é comodidade ou utilidade prestada à sociedade continuamente e prestada sob o regime de direito público, ainda que parcialmente público, né? O regime na prestação de serviço é um regime público e deve ser prestado pelo Estado. Meu terceiro elemento é o elemento subjetivo. O serviço público deve ser prestado pelo Estado, leia-se, pode ser prestado pelo Estado de forma direta ou de forma indireta. Quando eu falo que o serviço público é prestado pelo Estado, ele pode ser prestado diretamente ou indiretamente pelo Estado. Problema nenhum. E aí, pessoal, entendidas essas regras básicas acerca da prestação do serviço público, eu posso dizer a vocês que todas as vezes que você estiver diante de um serviço público, esse serviço deve respeitar alguns princípios regulamentados na Lei 8987, que eu não vou conversar aqui com vocês, porque meu tempo é muito curto, mas dê uma lida. Continuidade, modicidade das tarifas, generalidade, né? Uma gama de princípios previstas na Lei 8987 de 95. E aí, eu quero que você saiba que todos os serviços públicos se dividem em serviços gerais, ou uti universi, e individuais, ou uti singuli. Então, ou os serviços são gerais, uti universi, ou os serviços são individuais, uti singuli. O que é isso? Os serviços individuais são aqueles serviços que são prestados a todos, né? Porque os serviços são prestados a todos, a universalidade, a generalidade das pessoas. Então, os serviços individuais, eles são prestados a toda a coletividade, mas o Estado tem como mensurar a utilização individual. O Estado tem como medir quanto que cada pessoa utiliza individualmente desses serviços. Essa é a ideia de um serviço individual. Então, energia elétrica, telefonia, você paga de energia elétrica aquele tanto que está lá no seu medidor, dizendo que você gastou. É o tipo de serviço que o Estado tem como medir individualmente. O Estado tem como individualmente mensurar a sua utilização. Esses são os serviços individuais. O Estado tem como individualmente saber quanto que cada pessoa utiliza na prestação desses serviços. Os serviços individuais ou uti singuli, pessoal, eles podem ser individualmente cobrados por meio de taxas ou tarifas, né? Então, é possível, se admite a cobrança por meio da cobrança de taxas ou tarifas. A ideia de um serviço individual é que é possível a cobrança de taxa ou tarifa nesse serviço. O serviço vai ser pago mediante uma taxa ou tarifa proporcional àquilo que ele usou. Os serviços gerais não. Os serviços gerais são aqueles que são prestados a todos e usufruídos por todos simultaneamente. O Estado não tem como mensurar
a utilização individual. O Estado não tem como saber quanto que cada pessoa utiliza. Então, iluminação pública, segurança pública, você não pode dizer, iluminação pública eu uso pouquíssimo, quase não saio de noite. Não é possível se fazer esse tipo de conclusão. Não é possível se medir, se mensurar quanto que cada pessoa individualmente utiliza. Por isso, esses serviços gerais são custeados pela Receita Geral dos Impostos, A Receita Geral da Administração, decorrente da cobrança de impostos, custeia os serviços gerais. Essa é a ideia, tá bom? Entendido isso, eu quero que vocês saibam, aliás, eu queria só relembrar o que a gente falou no finalzinho da aula passada, que os serviços podem ser prestados diretamente pelo Estado ou descentralizados. Também definimos que a descentralização, que é essa transferência, a prestação do serviço a particulares ou a entes da administração indireta, essa descentralização, ela pode ser feita às autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista, e ela pode ser feita a particulares. Daí, a descentralização pode ser feita por outorga ou por delegação. O que é isso? Outorga e delegação de serviço. Seguinte, na outorga, o Estado transfere a uma outra pessoa jurídica a titularidade e a prestação do serviço. Quando a gente estiver diante de uma situação de outorga, o Estado transfere a titularidade e a prestação do serviço a outra pessoa jurídica. Então, ele transfere a outra pessoa jurídica não só o poder de prestar o serviço, mas também a titularidade desse serviço. Isso é outorga, Transfere-se a titularidade e a prestação. Não é pacífico, mas majoritariamente se entende que a outorga só pode ser feita a pessoas jurídicas de direito público, ou seja, autarquias e fundações públicas de direito público recebem a titularidade do serviço, certo? Na delegação, não. Na delegação, o Estado se mantém na titularidade e transfere somente o poder de prestar o serviço. Desculpa, a prestação é transferida e o Estado se mantém na titularidade. Por isso, a delegação ela pode ser feita para as pessoas de direito privado da administração indireta ou para particulares. A delegação é sempre feita a pessoas de direito privado, sejam particulares propriamente ditos, sejam as entidades privadas da administração indireta, podem receber serviço público por delegação, tá? Quando eu falo em outorga, modernamente outorga está fora de moda. A gente chama descentralização por serviço. É a mesma coisa. Descentralização por serviço ou outorga. E delegação ou descentralização por colaboração. Tá? Então, a descentralização por serviço ou outorga ocorre quando o Estado transfere a titularidade e a prestação do serviço. E a descentralização por colaboração ou delegação ocorre quando o Estado transfere a prestação do serviço e se mantém na titularidade, normalmente feita às pessoas de direito privado. Não é isso? Maravilha. E pode ser feita a pessoas de direito privado, porque o artigo 175 da Constituição Federal diz expressamente que os serviços públicos serão prestados pelo Estado, diretamente, ou mediante contratos de concessão e permissão de serviço público. Então, a prestação do serviço pode ser feita diretamente pelo Estado ou mediante contratos de concessão e permissão. Então, isso é o que a gente está chamando de delegação contratual. Mediante contratos de concessão e permissão, pode-se delegar a prestação de serviço a pessoas de direito privado, a particulares efetivamente falando. Tá? A concessão de serviço público está regulamentada a princípio, não integralmente, mas a princípio, pela Lei 8987. A Lei 8987 define o seguinte: para que um determinado contrato se configure concessão, ele tem que seguir o esquema que a gente vai anotar. Anote esse esquema, porque você não erra mais nada de concessão, tá? Na concessão é assim: a administração contrata a empresa presta o serviço e é remunerada pelo usuário do serviço. Então, a administração contrata a empresa presta um determinado serviço público e é remunerada pelo usuário.
quem paga a empresa não é a administração. Quem paga a empresa é o usuário do serviço que está sendo prestado. Isso é um contrato de concessão, né? Por exemplo, quando a administração contrata uma empresa para prestar um serviço de limpeza de uma cidade. A limpeza de uma cidade é serviço público? É. Isso é uma concessão? Não. Por quê? Porque a administração contrata a empresa limpa, a administração vai lá e paga. Isso é um contrato de prestação de serviço comum. Para ser concessão de serviço público, a empresa deve ser remunerada pelo usuário. Então, transporte público. A administração contrata a empresa, ela presta o serviço de transporte, a empresa de ônibus, e quem paga? Você, quando entra no ônibus. Energia elétrica, telefonia, televisão, né, radiodifusão de sons e imagens, a Globo, a Record são concessionárias de serviço. Exatamente. A empresa presta o serviço de radiodifusão de sons e imagens, que é o serviço televisivo, e se remunera cobrando das pessoas que quiserem colocar os seus produtos lá na televisão. Né? Então, por exemplo, por que você acha que o motorista da Pilar e do Félix só andam com aquele Kia, com aquela bunda enorme que eu esqueci o nome, aquele Kia? Por quê? Porque a Kia deve pagar uma fortuna para aquele homem andar naquele Kia da bunda enorme. Então, isso é a forma pela qual a administração pública, o prestador do serviço é remunerado, explorando o serviço prestado por ele mesmo. Nada recebido da administração. Certo? Perfeito. A concessão de serviço público é um contrato que deve ser feito mediante licitação na modalidade concorrência, tá? Não se admitem outras modalidades licitatórias. Para a celebração de contratos de concessão de serviço público, independentemente do valor do contrato a ser celebrado, a concorrência é a modalidade licitatória obrigatória. Daí, terminado o procedimento licitatório da concorrência, o contrato é firmado. E aqui, a gente não fala em contratante e contratado, não. As partes são o poder concedente, que é o Estado, o poder concedente, que é o poder público, e a concessionária, que é o particular. De acordo com a lei, a concessionária só pode ser ou pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Tá? Então, não se celebra contratos de concessão com pessoas físicas. A concessionária de serviço público ou é uma pessoa jurídica ou é um consórcio de empresas. Então nós temos o poder concedente, que é o Estado, e a concessionária, ou pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Perfeito. Daí, pessoal, o contrato celebrado, nós temos duas coisas importantes para te falar. Né? O tempo aqui é muito curto, então eu tenho duas coisas que é importante que vocês anotem. Primeira, o artigo 23A, inserido em 2006 na 8987, admite a celebração de compromisso arbitral em contratos de concessão de serviço público. Tá? A arbitragem, ela é admitida em contratos de concessão, embora isso gere algumas discussões doutrinárias. Para fins de prova, artigo 23A autoriza a arbitragem em contratos de concessão de serviço público. Não impõe a arbitragem, tá? Autoriza que as partes firmem um compromisso arbitral, uma cláusula compromissória e definam a arbitragem como forma de resolver a controvérsia. Além disso, segunda coisa importante é o seguinte: todos os contratos administrativos têm a possibilidade de rescisão unilateral feita pela administração. A rescisão unilateral é uma cláusula exorbitante do contrato administrativo. É uma cláusula exorbitante que é imposta implicitamente nos contratos administrativos como um todo. E somente a administração tem esse poder de rescisão unilateral. Ela pode se dar ou por inadimplemento do contratado ou por motivo de interesse público. Né? Então é possível que a administração pública rescinda o contrato, porque o particular contratado foi inadimplente, ela não precisa ir ao judiciário, nada disso. Ou por motivo de interesse público. Simplesmente não há interesse público em manter o contrato, pode rescindir. Claro, vai ter que indenizar o particular contratado que não deu causa, mas pode rescindir unilateralmente. A 8666 segue essa mesma regra, só que aqui tem dois nomes que você vai ter que decorar. Exatamente. A Lei 8987 chama
nos contratos de concessão de serviço público, a rescisão unilateral por inadimplemento de caducidade. E a rescisão unilateral por interesse público chama de encampação. São nomes definidos na lei. Nos contratos de concessão, a rescisão unilateral por inadimplemento recebe o nome de caducidade e a rescisão unilateral por interesse público recebe o nome de encampação. Ponto. São as hipóteses de rescisão unilateral nos contratos de concessão de serviço público. Caducidade quando for feito por inadimplemento da concessionária, encampação quando for feito pura e simplesmente por motivo de interesse público. Perfeito? Maravilha. Daí, pessoal, em 2004, foi editada a Lei 11.079, que criou as chamadas PPPs, ou parcerias público-privadas. As PPPs nada mais são do que duas novas espécies de contratos de concessão de serviço público, tá? Então, PPP nada mais é do que uma concessão de serviço público especial. As PPPs são contratos de concessão de serviço público especiais. Isso é porque são duas espécies. Nós temos a concessão patrocinada e a concessão administrativa. Tanto na concessão patrocinada como na concessão administrativa, se é concessão, a administração contrata a empresa presta o serviço e é remunerada pelo usuário do serviço. Não é isso? É. Mas essas concessões são especiais. Por isso, tem alguns pontos que diferenciam da concessão comum. Seguinte, vou botar a concessão patrocinada de vermelho. Na concessão patrocinada é assim. A administração contrata a empresa presta o serviço, é remunerada pelo usuário, mas, adicionalmente às tarifas dos usuários, a empresa recebe uma remuneração do Estado também. Isso é uma concessão patrocinada. A administração pública está patrocinando o contrato de concessão, está subsidiando esse contrato, né? Então, além da empresa receber as tarifas dos usuários, ela recebe uma remuneração do Estado. Para que isso? Para garantir modicidade. Com isso, pessoal, a empresa consegue garantir tarifas mais módicas para o usuário, sem perder e nem diminuir a sua margem de lucro, né? Porque o Estado vai lá e remunera ela para complementar aquele valor ganho. De acordo com a lei, salvo legislação específica em contrário, o máximo que a empresa pode ser remunerada pela administração é até 70% da remuneração dela. No máximo. O restante ela tem que arrancar dos usuários, tá? No máximo, ela recebe 70% da remuneração pela administração. Pelo menos 30% ela tem que tirar por meio de tarifa dos usuários. Na concessão administrativa a situação é diferente. Vou botar de azul. A concessão administrativa é assim, ó. A administração contrata a empresa presta o serviço, é remunerada pelo usuário, mas o usuário é a própria administração. Isso é uma concessão administrativa. Como a própria administração pública é a usuária do serviço, direta ou indireta, ela fica responsável pelo pagamento das tarifas. Não é que ela esteja remunerando a empresa, senão não seria uma concessão, né? É que ela, por ser a usuária direta ou indireta do serviço, ela fica responsável pelo pagamento de 100% das tarifas. O exemplo clássico que a gente tem vem do direito americano. Suponha que a administração pública contrata uma empresa para construir um presídio. Daí, essa empresa constrói o presídio com o dinheiro dela. Simplesmente, com o dinheiro dela, ela constrói o presídio, mas em compensação, depois, ela vai prestar o serviço penitenciário. E aí, pessoal, ela vai prestar o serviço penitenciário. Adianta cobrar do preso? Não, o preso vai dizer, estou sem dinheiro, né? Então, ela tem que cobrar da própria administração, que nesse caso é a usuária do serviço. Isso é uma concessão administrativa, tá bom? Perfeito. Então, seja a concessão patrocinada, seja a concessão administrativa, elas são parcerias público-privadas, ou PPPs, e ambas seguem 3 regras básicas definidas na Lei 11.079. Anota aí que é decoreba para fins de prova objetiva mesmo. Primeiro decoreba, prazo de duração, mínimo de 5 e máximo de 35 anos. Tá? Então,
as parcerias público-privadas, elas duram no mínimo 5, no máximo 35 anos. Duração mínima de 5 e máxima de 35 anos. Não se pode celebrar PPP por prazo inferior a 5 e nem superior a 35 anos. O valor mínimo de 20 milhões de reais. Não é possível celebrar contratos de parceria público-privada com valores inferiores a 20 milhões de reais. Então, prazo mínimo de 5 e máximo de 35 anos, valor mínimo de 20 milhões de reais e, obrigatoriamente, para que se configure uma parceria público-privada, tem que ser objeto do contrato a prestação de um serviço público. Não precisa ser objeto único, tá? Então, é possível que além da prestação do serviço, a empresa tenha que executar uma obra, tenha que fornecer mão de obra para uma determinada atividade, problema nenhum. Então é possível que além da prestação de serviço público tenham outras atividades, mas a prestação de serviço público é um dos objetos obrigatórios do contrato, senão não vai ser concessão, né? Por isso, como a PPP é uma concessão especial de serviço público, necessariamente tem que ter como objeto do contrato também, não precisa ser objeto único, mas também a prestação de um determinado serviço público. Perfeito, né? Aí, pessoal, além da concessão de serviço público, a lei também prevê os contratos de permissão de serviço público. Aqui eu tenho um probleminha. Por quê? A doutrina tradicional sempre enxergou a permissão como um ato discricionário e precário. Tanto que a permissão de uso de bem público, até hoje, é um ato discricionário e precário, né? Quando se fala em permissão de uso de bem público, eu estou tratando de um ato discricionário e precário para a prestação de serviço público, ou para a utilização de um bem público no interesse do particular. Só que a permissão de serviço público especificamente tem um regramento constitucional. O artigo 175 da Constituição começou a dizer que o serviço público é prestado diretamente pelo Estado ou mediante contratos de concessão e permissão. Por isso, fica complicado definir que a permissão de serviço público seja um ato precário, já que a Constituição define que a permissão é um contrato. Tentando agradar os dois, né, agradar tanto a Constituição como a doutrina, a Lei 8987, no artigo 40, estabeleceu o seguinte: a permissão de serviço público é contrato de adesão, por meio do qual se transfere a prestação do serviço a particular a título precário. Claro, pessoal, que isso não é possível, né? Ou é contrato, ou é precário. Não é possível você admitir um contrato de adesão precário. A precariedade é atributo inerente aos atos administrativos, que permitem que esse ato seja extinto a qualquer tempo, sem direito à indenização. O contrato, ele pode ser até extinto antes do prazo, mas ele gera direito à indenização, né? Ele não tem caráter precário. Então, se vier na prova, você pode marcar: contrato de adesão por meio do qual se transfere a prestação do serviço a título precário. Pode marcar como permissão de serviço público. Mas saiba que a doutrina moderna entende que, uma vez se tratando de contrato administrativo, a permissão perde o seu caráter de precariedade. E, por isso, a permissão de serviço público deixa de ser um ato precário para ser um contrato administrativo. Inclusive, segue as regras aplicáveis à concessão. Só tem 3 diferenças. Anote aí rapidinho. A primeira diferença entre concessão e permissão de serviço público é a licitação. Porque na concessão, nós vimos que a licitação é obrigatoriamente concorrência, e na permissão tem que haver licitação, mas admitem-se outras modalidades licitatórias, não precisa obrigatoriamente ser concorrência. O segundo ponto é que a concessão é celebrada ou com pessoa jurídica ou consórcio de empresas. A permissão pode ser celebrada com pessoa física ou pessoa jurídica. E a terceira e última diferença é que, para a celebração de contratos de concessão, tem que haver uma lei específica autorizando o contrato. Na permissão,
não há essa necessidade de lei específica autorizando os contratos de permissão de serviço público. Certo? Então, as diferenças básicas entre concessão e permissão são essas, porque fora isso, a permissão de serviço público é contrato. A permissão de uso de bem público continua sendo ato, nem te interessa porque não cai bens públicos na sua prova, mas é ato. A permissão de serviço público é contrato administrativo, nos moldes do artigo 175 e do artigo 40 da Lei 8987. Ok? Vamos embora. Questão 19. Os serviços de preservação da saúde pública e o de polícia, dentre outros, são considerados serviços A, públicos ou impróprios do Estado e também administrativos. Não. Os serviços impróprios são aqueles serviços prestados por particulares sem necessidade de delegação, como é o caso de um serviço de saúde privada, né, prestado por um particular. O particular não depende de delegação para abrir um hospital ou uma escola privada. Isso é considerado um serviço impróprio ou de utilidade pública. São serviços de utilidade pública porque quando um particular presta o serviço público o serviço de saúde ou o serviço de educação, não é o Estado que está prestando, nem de forma direta e nem de forma indireta. Né? Tanto que o Estado não pode dizer, eu não vou abrir escola pública não, porque aqui já tem muita escola privada boa. Ele não pode fazer isso, porque isso não é uma prestação indireta. Então, não são serviços públicos propriamente ditos. Esses serviços prestados pelo particular, sem a necessidade de delegação do Estado, porque falta a eles o elemento subjetivo. Para caracterizar um serviço público, a atividade deve ser prestada somente pelo Estado, direta ou indiretamente. Quando o particular presta esse serviço, a gente chama de serviço impróprio ou serviço de utilidade pública. Não é o caso do serviço de preservação da saúde pública e do serviço de polícia. B. São serviços de utilidade pública, assim como impróprios do Estado ou uti singuli. Claro que não, misturou tudo. Né? O serviço de saúde pública e de polícia não são serviços de utilidade pública e também não são uti singuli, né? Não é possível saber quanto que você utilizou desse serviço de polícia ou de saúde pública, né? Então, se cuidou para que não houvesse mais dengue naquele município. Todo mundo usufruiu da mesma forma, não é um serviço que tem como individualizar a utilização. C. Serviços públicos, assim como próprios do Estado ou uti universi. Certinho. São serviços públicos próprios da administração pública e são serviços uti universi, porque não é possível se mensurar quanto que cada pessoa utilizou, né, usufruiu e se valeu da prestação desses serviços. Nesses serviços, o Estado executa atividade a todos e essa atividade é usufruída por todos os cidadãos simultaneamente, não sendo possível mensurar a utilização individual dessas atividades pelos particulares. Né? D. Serviços públicos ou semicomerciais. Claro que não. Não há aqui a regulamentação desses serviços semicomerciais. São serviços públicos propriamente ditos, né? Prestados pelo Estado, serviços públicos próprios. E uti universi, prestados a toda a coletividade. E. Serviços de utilidade pública e também próprios do Estado ou uti singuli. Como eu lhe falei, os serviços de utilidade pública são aqueles que não são serviços públicos propriamente ditos, porque estão sendo prestados pelo Estado, estão sendo prestados pelos particulares sem a necessidade de delegação. Então, uma escola privada, um hospital privado, previdência privada são serviços de utilidade pública. Eles não são serviços públicos propriamente ditos, porque falta a eles o elemento subjetivo, que é a prestação pelo Estado. Quando o particular presta um serviço desses, não é o Estado quem está executando essa atividade, nem de forma direta e nem de forma indireta. Tá? Então, letra C, o gabarito dessa questão número 19. E daqui a 5 minutinhos eu volto. A gente tem 3 questões ainda para fazer de serviço público, para eu seguir para falar de atos, que é o segundo tópico da aula de hoje. Tá bom? Já estou voltando. Sai daí não.